Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vocês estão estudando geometria, estão com dificuldades? Espera aí que essa aula é feita para você. Eu sou a professora Patrícia e estou aqui justamente para tirar as dúvidas de vocês entre polígonos e poliedros. Ué, o que é polígono? O que é poliedros? Vamos entender um pouquinho nessa videoaula? Bora lá! Primeiramente, os polígonos, né? Nosso planeta, nosso cotidiano, nós vivemos cercados de situações, de imagens, de objetos que possuem formatos com figuras geométricas. E os polígonos são figuras planas que eu posso desenhar num espaço plano, numa lousa, numa folha, num caderno, tá? E elas são fechadas, então são figuras que elas não podem ter nenhum ponto dos segmentos das retas formadas por elas aberto, senão não é classificado polígono. Como nós temos o caso do quadrado, do retângulo, do losango, triângulos e tantas outras mais, certo? São figuras que são planas, eu posso somente desenhar, eu não consigo formar um objeto, né, sólido, fazendo só um quadrado. Então, eu vou fazer só um desenho do quadrado, eu não vou conseguir fazer uma montagem do quadrado. E aqui nós classificamos eles de acordo com a quantidade de lados. Então, por exemplo, se um polígono, um dos polígonos regulares, né, que nós temos, que é o quadrado, o retângulo, o losango, eles são classificados como quadriláteros. Por quê? Porque eles possuem 4 lados. Nós temos o triângulo, ele possui 3 lados, então o nome é triângulo porque ele possui 3 lados. Pentágono recebe esse nome devido a ter 5 lados. Hexágono, 6 lados e assim sucessivamente. Vou deixar aqui para vocês uma sequência, uma foto com os nomes dos polígonos de acordo com os lados principais, tá bom? Mas existem outros polígonos, tá bom? Que possuem muitos lados ou polígonos que não são regulares, tá bom? Mas que eles são figuras planas e fechadas, certo? Há alguns elementos muito importantes para saber sobre os polígonos. Quais seriam? Lado, diagonal, ângulos e vértices. Eu até separei um desenho aqui para mostrar melhor para vocês, ó. Aqui nós temos uma figura, polígono, certo? Nós temos uma linha, se você perceber, que traça um vértice, um ponto a outro por dentro da figura. Isso nós chamamos de diagonal. Essas pontinhas que nós temos nessa figura aqui, ó, se chama vértice. Cada segmento de um vértice a outro são os lados, certo? Então, essa figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, nós temos aqui um hexágono, certo? E também podemos encontrar os ângulos nos polígonos. Ó, por exemplo, aqui eu tenho esse espaçozinho formado pelos dois segmentos, né? Esse segmento e esse segmento formam esse espaço aqui, ó. Esse espaçozinho nós chamamos de ângulo. Se ele está dentro da figura, é ângulo interno. Se está fora da figura, é ângulo externo, certo? Então, esses são os elementos dos polígonos. Eu tenho uma outra videoaula falando só dos polígonos e agora eu estou apresentando de uma maneira mais simples, só para a gente comparar os polígonos com os poliedros, certo? Bom, agora, deixa eu colocar aqui a figura. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente entra no estudo dos poliedros, os poliedros já é diferente. Ele não é uma figura plana, ele é uma figura que eu posso montar, uma figura 3D, né? Uma figura geométrica espacial. Então, nós temos que os poliedros, eles são sólidos geométricos, certo? E também temos muitas coisas no nosso dia a dia que possuem formato dos sólidos geométricos. Vou colocar algumas figuras aqui para vocês e vocês vão identificar junto comigo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa primeira figura que eu tô mostrando é uma, tá vendo? Observa aqui, ó, é uma pirâmide lá na França e tem totalmente o formato de uma pirâmide de base quadrangular. A base dela é quadrada. Depois nós temos uma figura aqui que é um rolo de papel, ó, gigantesco de uma fábrica e tem um formato cilindro. Também temos aqui um exemplo de um container de um caminhão, né? E tem o formato de um paralelepípedo retangular. Também temos aqui na Espanha
um formato, né, uma torrezinha aqui com o formato de um cone. Também temos aqui, olha só, no México, outra torre com formato de um prisma de base triangular. E aqui nós temos um exemplo de um tanque de armazenamento de gás natural, totalmente no formato de esfera. Mas dentre esses sólidos aqui, essas figuras geométricas aqui, não são todas poliedros. Algumas são e algumas não. Vamos entender a diferença? Então, o primeiro passo é compreender o que são os poliedros. Eles são sólidos geométricos e eles possuem lados poligonais. Então, para ser poliedro, ele precisa ter os seus lados, a base, em formato de polígono. Então, precisa ter formatos, olha só, com figuras planas e fechadas, certo? Então, nós temos os elementos aqui dos nossos poliedros como faces, arestas e vértices. Alguns exemplos de poliedros são cubo, paralelepípedo, retangular, prisma, pirâmides. Então, olha só, vou mostrar para vocês os elementos nessa figura, colocando aqui para vocês olharem, num prisma ou num paralelepípedo retangular, e ele possui o quê? As pontinhas, que são os vértices, assim como nos polígonos. Mas agora nós temos o quê? Arestas, são as linhas que formam toda a minha figura, então todo esse contornozinho aqui são arestas. E aqui nós temos todo o lado da figura aqui, ó, a face dessa figura, tá? Então, esses são os elementos que nós temos do meu poliedro. Percebe que ele possui aqui, ó, todos os formatos deles aqui na lateral, na base, são polígonos, certo? E um paralelepípedo retangular, ele possui, além de vértices, faces, a gente tem que entender que ele possui dimensões. Eles possuem 3 dimensões, que são comprimento, tá? Largura e altura, diferente do meu polígono. Ele não possui, ele não é tridimensional, ele é plano, é uma figura que não possui essas 3 dimensões, que é comprimento, largura e altura. Bem bacana, né? Nossos poliedros. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uns exemplos de umas imagens aqui, ó. Nessa imagem, vocês vão estar observando que possui algumas que são poliedros e algumas figuras que não são poliedros. Então, veja aqui, ó. Até na definição que eu coloquei, as que são poliedros, todos possuem lados poligonais. E os não poliedros possuem superfícies não planas, que aí já entra o cone, o cilindro e a esfera, certo? Então, a gente comparando um pouquinho, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa foto também, mostrando os prismas e as pirâmides. Os prismas, eles possuem, além de ter os seus lados paralelos, certo? Eles possuem 2 bases, olha bem aqui, eles possuem 2 bases. E essas bases, esses lados todos, eles são com formatos poligonais, né? Então, pode ser um retângulo, um quadrado. E a gente também pode ter a base triangular no meu prisma, tá bom? Mas sempre vai ter que ser uma figura que possui lados ou bases poligonais. Tudo bem? E a pirâmide tem de diferença dos prismas o quê? A pirâmide, ela possui os seus lados, as suas faces laterais, olha só no desenho aqui. As faces laterais dela são triangulares, são formatos de triângulos, certo? E ela possui apenas uma base. E lá em cima, tá vendo lá em cima? Possui um ponto em comum, que é um vértice em comum, certo? Então, ela tem todos os lados triangulares. A base dela pode ter o formato quadrado, triangular, pentagonal, mas, ou hexagonal. O básico a entender é que as faces laterais dela tem que ser em formatos triangulares, certo? E esse vértice único em comum que eles... Único não, em comum que eles têm aqui em cima. Possui os vértices do lado da base, né? E aí, nós temos o vértice em comum, que é aqui de cima. E o prisma, 2 bases, tudo bem? Também possui os vértices, assim como como eu mostrei na imagem do paralelepípedo, certo? Bom, outras figuras que não estão aí, que são cone, cilindro e esfera, eu vou mostrar agora, ó. Cone e o cilindro,
eles possuem algumas diferenças, embora eles também possuem semelhanças. Percebe que eles possuem partes não planas, então eles têm uma parte que é curva, no cone não tem a parte curva aqui ó, da lateral, e o cone possui uma base circular, certo? Esse cone, ele possui, de diferente do cilindro, isso, ele possui uma base, tá bom? Só. E será que ele possui um vértice? Sim. Já o cilindro não possui vértices. E ele possui duas bases, em cima e embaixo, tá bom? Então, em cima e embaixo, e toda a lateral dele, a parte dele é curva, então é toda uma superfície não plana. Então, comparando entre o cilindro e o cone, os dois não podem ser classificados como poliedros, eles são não poliedros, alguns chamam corpos redondos, porém, tá, eles também são sólidos geométricos, assim como a esfera. Olha a esfera aqui. A esfera ela não possui nenhum lado, né, gente? É uma bola, como a gente vê no cotidiano da gente. E ela possui toda a superfície dela não plana. Não possui base, não possui vértices, então ela não é um poliedro, mas ela é um sólido geométrico. Tudo bem? Então, quando a gente for pensar e ver a diferença dos polígonos e dos poliedros, vamos lembrar, opa, os polígonos eu não consigo montar, é uma figura que eu consigo desenhar só. Os poliedros eu posso montar. Inclusive, nós temos as planificações. O que é uma planificações? Vou mostrar aqui uma figura mostrando esse exemplo de planificação para vocês. Dá uma olhadinha aqui, ó. A planificação, ela demonstra exatamente o formato de como seria a figura se ela estivesse desmontada. Então, o poliedro, ele vai ser uma figura que vai ser montada e ela pode ser desmontada. Então, nesse caso aqui, nós temos uma planificação, tá vendo aqui, ó, de um paralelepípedo retângulo, e fazendo o processo de montagem, né, nós chegamos aqui o que nós usamos no dia a dia, que são as caixas, né, caixas de papelão, ou caixas de produtos no mercado, que tem o formato de um paralelepípedo retângulo. E o cubo também, aqui a planificação dele, o processo de montagem, e o cubo em si montado. Então, para ser poliedro, eu tenho que ter esse processo. Eu posso até desenhar no plano, mas vai estar feita uma planificação. O verdadeiro, né, ele montado, que é o formato do nosso poliedro. Então, o polígono dá para montar? Não, porque é um quadrado, é um retângulo. Poliedro dá para montar? Sim, eu faço a planificação e faço a montagem do meu poliedro, como a gente faz, muitas vezes com nossos alunos, eles montam, eles fazem todo esse processo de colagem, da montagem, e aí eles chegam na conclusão das figuras são espaciais, são 3D, então tem mais um olhar diferente de ver a imagem montada, ver as faces e contar as faces, e contar as arestas, e contar os vértices. Então todo esse processo, quando a gente faz a montagem do poliedro, fica mais fácil de compreender. Os que nós temos aqui também como não poliedros, também dá para fazer essa montagem, também é 3D, certo? Eu posso montar, fazer uma planificação do cone, eu posso fazer uma planificação do nosso cilindro, e assim vai. Então, poliedros ou sólidos geométricos, eu consigo montar essa figura. Polígonos, não, nós desenhamos em um plano, tudo bem? Mas você pensa que acabou? Não, 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 não. Primeiro, já vai lá, deixou dúvida, ficou com dúvida, já põe lá no comentário que eu sempre estou respondendo para vocês. E para saber se compreendeu tudo mesmo, nós vamos fazer uma lista de exercícios nesse vídeo 2, tá bom? Então não deixa de assistir o outro vídeo na sequência, que é só exercício de tudo que eu expliquei aqui. Eu espero que tenha ficado bem claro, mas só vamos saber se você conseguir resolver os exercícios junto comigo no outro vídeo. Vamos lá? Um beijão, até o próximo vídeo.